Aqui não tem blá blá blá. Bote a boca no trombone. No Bote a Boca no Trombone, entrevista. O Ministério Público de Santa Catarina informou que vai investigar a aquisição de 200 respiradores por parte do governo do estado. A Procuradoria-Geral de Justiça e a 26ª Promotoria de Justiça da capital estão analisando a instauração de procedimento cabível para apurar todas as circunstâncias de contratação. O governo do estado comprou o equivalente a 33 milhões de reais já pagos. E aí no comparativo, por exemplo, Porto Belo pagou 55 mil reais, mais 12 mil, 55 mil reais em cada respirador. Quanto pagou o governo do estado, Adilson? 165 mil reais por cada aparelho, que não chegou ainda nenhum. Certo ou errado? Bom, quem tem que investigar isso é o Ministério Público, mas também a Assembleia Legislativa, que está ali para fiscalizar. E o deputado e líder da bancada do PL na Assembleia, deputado Ivan Nats, anunciou ontem à tarde que está entrando com um requerimento para a instalação de uma CPI. É isso, deputado Ivan Nats? Bom dia. Bom dia vocês aí de Balneário Camboriú e toda a região. É sempre bom falar com a Rádio Menina, falava ainda há pouco com a Rádio Menina de Blumenau. A rádio está em todos os lugares, né? Então eu estou muito feliz de falar com vocês. Mas triste, né? Ontem foi um dia triste para Santa Catarina, foi um dia terrível para Santa Catarina. Nós tínhamos há uma semana atrás praticamente vivido a experiência da fraude que foi aplicada sobre o hospital de campanha ali de Itajaí, da Marejada. O governo tentou fazer a compra daqueles leitos de UTI por 77 milhões de reais, todo mundo lembra disso. É uma fraude reconhecida, né? O próprio Tribunal de Contas emitiu parecer dizendo que era uma fraude que prejudicava sensivelmente Santa Catarina. O governo escolheu a empresa que apresentou o maior preço, desqualificou a empresa que apresentava o menor preço indevidamente. Pessoas daquela empresa dos 100 leitos de UTI de Itajaí eram ligadas diretamente ao secretário da Casa Civil, Douglas Borba. O representante legal da empresa que participou da fraude é sócio do escritório do secretário da Casa Civil, Douglas Borba. Então um ciclo de amizade, um ciclo de coisa, tudo isso aí, não tenho dúvidas. Já haviam ações populares, eu mesmo ajuizei uma ação popular para derrubar aquele contrato dos seus 100 leitos de UTI. A juíza deu 12 horas para o governador se manifestar. O governador recebeu a ação popular e acabou desistindo da contratação, porque a coisa ia cair e ia ficar pior. Isso naquela questão do hospital de campanha aqui para a cidade de Itajaí, que já gerou polêmica, inclusive investigação até por parte da Lesc. O senhor nos traz dados importantíssimos aqui dessa situação. E esse valor exorbitante, esse valor acima da realidade dos respiradores. Porto Belo, aqui perto, pagou 55 mil, comprou 2, mais 12 mil de outro equipamento. É realmente um absurdo. E o senhor acredita realmente em possível irregularidade, deputado? Bom, como eu te falava, eu fiz uma introdução para dizer que o governo é reincidente, né? Não é a primeira vez. Então agora, semana passada, eu já corri aqui na Assembleia essa compra fake. E ontem se concretizou a compra fake. A compra é fake. Você disse, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas soltou uma nota, o Tribunal de Contas, dizendo que cancelou a licitação, cancelou a compra. Não, a compra já foi feita. Não tem mais o que cancelar. Eles compraram 200 respiradores de uma empresa fake. A empresa não existe. Eles pagaram antecipado 33 milhões de reais. Eles fizeram uma licitação que durou 5 horas. 5 horas. Começou às 8 da manhã e terminou meio-dia. Entre a escolha da empresa e o pagamento, levou 5 horas. Eles fizeram pagamento antecipado de 33 milhões de reais do suor dos catarinenses, dos impostos da nossa gente. Eles entregaram para uma empresa, olha só o endereço da empresa, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que aquilo lá é um antro de rolo, de corrupção. Não foram capazes de identificar o endereço.
O papel, ouvintes da Rádio Menina, e vocês aí da rádio, o papel que a empresa se colocou como qualificada tem uma lauda, tem um parágrafo, não tem assinatura de ninguém. A empresa que se colocou como habilitada e venceu a tal da carta, convite, licitação, sei lá o que eles fizeram, tem um parágrafo, não tem rastro, nunca vendeu nada para ninguém, nunca importou nada. Tem um parágrafo e não tem uma assinatura. Então, é uma fraude evidente, uma fraude clara, uma fraude... não precisa nem... Eu estou com a cópia aqui na minha mão da licitação integral, e qualquer cidadão catarinense pode pegar lá no portal de transparência da Assembleia e baixar. É um negócio bizarro, bizarro. E deputado, onde é que foi parar esse dinheiro, deputado, hein? O dinheiro foi fake. A conta é fria, o dinheiro sumiu. Um bilhete premiado. Sabe o golpe do bilhete premiado? Foi isso. Sabe quando o sujeito vai na internet e compra uma televisão num site frio? Ele recebe um boleto frio, paga o boleto frio, acabou, o dinheiro sumiu. Deputado, nós estamos apontando aqui evidências de algo que pode ser considerado e que é um crime que, se comprovado pelas investigações do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, isso pode promover até a abertura de um impeachment do governador Carlos Moisés? Nós vamos hoje instalar a CPI aqui na Assembleia Legislativa. As provas são evidentes. Eu estou repetindo para vocês. É só ir no portal Transparência e baixar essa licitação. Essa licitação ela não ficou disponível, ela não tem publicidade. Nem publicidade foi feita. Se não se faz um processo de correr atrás, ver o Diário da Justiça, cercar conta, pagamento por aqui e por ali, não tinha se percebido. Então a Assembleia Legislativa vai fazer hoje, pretendo fazer hoje, porque ela não é presencial, né? Os deputados não estão presentes na Assembleia, então a gente vai ter que fazer uma correria para pegar essas assinaturas, mas eu já tenho a confirmação da maioria dos deputados. Nós vamos instalar uma CPI e ela rapidamente vai fazer a sua conclusão, porque o governo disse que a culpa foi de quem? Da estagiária, né? A estagiária. O governo deu uma nota onde dizendo, não, a culpa foi da estagiária. Nós vamos fazer uma sindicância aqui e identificar o culpado. Bom, o governo autoriza alguém a fazer um pagamento de 33 milhões de reais e não sabe quem é. Ele deu a senha para alguém transferir 33 milhões de reais para uma empresa e não sabe qual é. A culpa é da estagiária. Então, nós vamos fazer uma investigação amanhã. Hoje devo protocolar o pedido de CPI já com as assinaturas. Nós vamos fazer esse processo com uma rapidez histórica. Vai ser a primeira CPI virtual da história de Santa Catarina. Nós vamos concluir isso aí o mais rápido possível. E as provas estão aqui na minha mão. Quero ver o governo desconstituir. Dessa vez a gente não precisa buscar prova. A gente não precisa correr atrás das provas. As provas já estão aqui. O governo é que tem que desconstituir essas provas. E se o governo não desconstituir essas provas, uma delas que não fez o pagamento, outra que fez a publicidade, obviamente que vai parar aqui na Assembleia Legislativa a conclusão do pedido de impeachment do governador. Aliás, aí eu quero falar politicamente. O governo de Santa Catarina não tem mais condições de funcionar. Ele perdeu toda a razão de funcionar. E na realidade, eu quero recuperar também a sua fala do início, que falava em relação ao hospital de campanha, que foi aquela também fraude que o senhor acabou de mencionar. Aqui em Balneário Camboriú, o que foi oferecido, o centro de eventos, o Hospital Santo Inês que está aqui, e nada, nunca foi observadas as recomendações e até mesmo oferecido pelo prefeito de Balneário Camboriú. O deputado esteve aqui no Santo Inês, inclusive. Eu tive no Santo Inês, eu sou da Penha, eu sou de Balneário Camboriú. Aliás, Balneário Camboriú tá difícil de andar, né? Meu Deus, fui para Balneário Camboriú, ganhei 2 multas num dia, pô, 54 por hora, 56 por hora, negócio que tem que revisar isso aí. Daqui a pouco ninguém mais vai embora no Camboriú. Mas enfim, o que acontece? Eu fui em Santo Inês, visitei o Santo Inês, eu conheço Santo Inês, eu sou da região do litoral, sou da Penha, e mostrei para o governo do estado 164 leitos à disposição para criar o centro do Covid, porque o que a gente tem hoje, qual é o problema do Covid hoje? Covid hoje o governo quer criar os hospitais de campanha, não fez nada, não construiu nada, mas queria. O hospital de campanha era só para UTI, então ele queria tratar os doentes de ambulatório, de enfermaria, de CTI nos hospitais comuns, junto com os doentes de outra patologia.
e quando precisasse de UTI, fosse levado para os centros, para os hospitais de campanha. Negócio que nenhum governador de Santa Catarina, nenhum governador do Brasil fez. Todo mundo criou centros de referência. O sujeito teve sintomas de Covid, foi para um lugar só. Lá ele já era identificado, marcado, internado, ambulatório, enfim, tudo no mesmo lugar, para não criar ciclo de contaminação. O governo insistiu no tal dos hospitais de campanha. Não houve prefeito, não ouviu o prefeito Fabrício. O prefeito Fabrício esgoelou, pediu pelo amor de Deus para se oferecer, para ajudar, não ouviu. Não ouviu o prefeito Morastone. O prefeito Morastone me ligou pedindo ajuda para conversar, para tentar dialogar. Não ouviu, não houve ninguém. O governo não tem base na Assembleia Legislativa, não tem liderança na Assembleia Legislativa, não tem liderança. Ontem, a liderança do governo votou contra o governo em 3 matérias. A líder do governo votou contra o governo em 3 matérias. Significa que não tem liderança. Há um racha até com a vice-governadora, né, deputado? Não conversa com a vice-governadora, estão em guerra. O governo perdeu todos os vetos ontem na Assembleia. O governo perdeu todos os vetos. E a coisa mais fácil que tem para um governo é assim: como é que funciona o governo? Porque esse governo não frequentou nenhuma aula de política na vida dele. Nenhuma. Ele não teve experiência nenhuma. Os conselheiros do governador são 2 vereadores. Um de Biguaçu, cuja Câmara de Vereadores é tamanho da tua sala onde tu está trabalhando, e outro de Criciúma, de Tubarão, aliás, de Tubarão. São os conselheiros do governador. E aí eles não frequentaram aulas de política, não frequentaram não ficaram nem uma hora sentados numa cadeira para ouvir como é que funcionam as coisas, que política é arte de conversar, política é arte de ouvir, política é arte de construir, política é arte de ceder, política é arte de avançar e recuar. Aí o governo não tem base, o governo não tem liderança, o governo não tem secretaria, a vice-governadora briga com o governo não conversa com os prefeitos, enfim, nós estamos na mão de armadores. Na realidade, a gente sabe muito bem que o governo se elegeu em uma onda que nem esperava ser eleito e que depois abraçou, né? Caiu no colo o governo, né? Porque assim, o eleitor, com todo respeito ao eleitor, que o eleitor é sábio. É tão sábio que me colocou aqui na Assembleia, né? Mas, com todo respeito ao eleitor, o eleitor vota num sujeito que ele não contrataria para trabalhar na empresa dele. O eleitor vota num cara que ele não contrataria para trabalhar na empresa dele, que ele não convidaria para dormir uma noite na sua casa. Pois Santa Catarina votou num sujeito que eu não convidaria para dormir uma noite na minha casa, não sabia quem era. Quem é que convidaria? Quem de sã consciência convidaria o governador Moisés antes da eleição? Dorme aqui na minha casa uma noite. As pessoas não conheciam. E elas votam em quem eles não botariam para dormir uma noite na sua casa, votam em quem elas não contratariam para ser seus funcionários. Então a gente tem que ter um pouquinho mais, aproveitar essa oportunidade, a grande audiência da Rádio Menina, para dizer que o Brasil precisa aprender política. Nós precisamos estudar e aprender, não podemos mais errar. Agora a gente está na mão de amadores, o governo do Estado perdeu toda a legitimidade, e olha, pode perguntar para qualquer deputado, se não for um deputado ele vai falar e vai mentir para você, porque no fundo ele sabe que perdeu. Não tem mais condição de governabilidade. Agora, para a sequência, então, a instalação dessa CPI que o senhor começa hoje lá a tratar na Assembleia, claro que isso virtualmente, como é que está o apoio? Não, nós já temos as assinaturas necessárias, né? A Assembleia funciona assim. Precisa de 14 assinaturas. Depois que tu preenche as 14, todos os outros assinam atrás. Eu sou líder de 9. Já tenho assinatura de... Ontem à noite eu tinha assinatura de mais 10. Então eu já tenho assinaturas de sobra. É só uma questão de preencher os requisitos, né? Para fazer. E também não fazer uma CPI política. Eu não quero usar CPI política. Essa CPI política não serve para nada. Só para gastar o dinheiro do contribuinte. Nós vamos fazer uma CPI investigativa. E vai ser rápida. Vai ser rápido. Deputado, vamos supor que aconteça um impeachment. Vamos supor que aconteça, vamos fazer essa conjectura, que aconteça o impeachment de Carlos Moisés. O senhor fala sobre inexperiência na gestão, sobre conselheiros que são ex-vereadores, que são pessoas que não cedem, que não ouvem, e que não dialogam, que não tratam com o município, com prefeitos. Quem assumiria, no caso, seria a vice-governadora Daniela Reiner, que também não tem experiência administrativa no âmbito estadual, numa questão do executivo. Como fica a situação?
Bom, como ele não completou ainda o 2º ano de mandato, se ele for cassado, a vice-governadora assume e o Tribunal Regional Eleitoral convoca eleições, como aconteceu em vários agora, em Santa Catarina nós tivemos eleições em vários municípios, né? Porque não completado ainda 2/3 do mandato. Então, se o governador, eventualmente, a gente juntar as provas e convencer os deputados de que não tem mais condição de governabilidade, e por acaso ele for afastado, assume a vice-governadora, e daí ela tem, se eu não me engano, 120 dias para promover as eleições, novas eleições em Santa Catarina. Então, esse é o caminho legal, né, que a gente tem, assim. Mas é um caminho que tem que ser perseguido ainda, com muita sabedoria, com muita inteligência, com muito respeito também, né? A gente tem que dar oportunidades às pessoas de elas se defenderem, mas é um caminho que a legislação estabelece, regradinho, como foi o caso da Dilma, como foi o caso do Collor, como foi o caso de muitos outros prefeitos e governadores pelo Brasil afora. Então tem lei que regulamenta isso daí, mas como não preencheu 2/3, se a vice-governadora assumir, o Tribunal Regional Eleitoral marca novas eleições para o governo do Estado, provavelmente para o ano que vem. Ok. Deputado Ivan Nats, líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa, estaremos acompanhando então o decorrer, né, desses fatos aí, desse requerimento para instalação de uma CPI, e estaremos conversando em breve também. Muito obrigado pela entrevista aí. Uma honra falar com vocês, obrigado pela oportunidade. Queria dizer para os catarinenses, principalmente os ouvintes da Rádio Menino de Balneário Camboriú, toda a região da Costa Esmeralda, que a gente vai cumprir o nosso papel aqui. Eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa com histórico de investigação, com histórico de cuidar das contas públicas, e eu e a Assembleia Legislativa, nós vamos cumprir o nosso papel, pode ter certeza. Um abraço, obrigado pela oportunidade.